Pessoal, bom dia para vocês. Tem uma dica hoje sensacional. Gente, eu quero falar com vocês sobre controle dos atos da administração e eu vou falar sobre muitas coisas diferentes que vão estar todas ligadas. Pessoal, a administração pública, né, ela tem a prerrogativa de autotutela, né? Autotutela quer dizer o quê? Ela vai autotutelar, ela mesma controla os seus próprios atos. Então, a administração pública, se ela verificou que ela editou um ato ilegal, um ato em desconformidade com a lei, ela deve anular aquela medida. E a anulação gera, em regras, efeitos ex tunc. O que é isso, efeitos ex tunc? Gente, o T de tunc é T de testa. Bate na sua testa. Sua testa vai para trás. Efeitos que retroagem para o passado, né? Porque vocês sabem, o poder público só pode fazer o que a lei autoriza. Tem que seguir o que está na lei. Se eventualmente a administração pública editou um ato ilegal, ela deve anular aquela medida. Ela deve apagar aquela medida como se ela nunca tivesse existido. Retroagindo ao passado no sentido de que, desde a data do nascedouro daquele ato, desde quando ele foi editado, a administração pública vai apagar tudo, retroagindo ao passado. Efeitos ex tunc em regra. Lembrando que a administração pública ela pode, fazer isso, mas ela tem um prazo para fazer isso. O poder público ele pode anular um ato ilegal, que gerou um benefício para um particular dentro do prazo decadencial de 5 anos. Primeira dica desse áudio. No direito administrativo, predominam-se os prazos de 5 anos ou 5 dias. Se aparecer na sua prova algum prazo, chuta 5. A chance de você acertar é maior. Então tá, professora. Quer dizer que a administração pública tem que atuar em conformidade com a lei? Se ela editar um ato ilegal, ela deve anular aquele ato. A anulação gera, em regra, efeitos ex tunc que retroagem para o passado, como se aquele ato nunca tivesse existido. Entretanto, se a gente estiver diante de um ato que tem um vício de legalidade, mas que gera um benefício para um particular de boa fé, a administração pública vai ter o prazo de 5 anos da data de edição do ato para anular aquela medida. Ela tem 5 anos para anular aquilo ali. Prazo de 5 anos. Beleza? Ok, decadencial de 5 anos. Esse é um ponto importante. Agora, gente, nós temos também uma outra possibilidade de autotutela, que estamos quando a gente está diante da revogação. Revogação é o seguinte: vamos dizer que a administração pública editou um ato em conformidade com a lei, um ato legal. Tá tudo certo naquele ato ali, um ato legal em conformidade com a lei. Entretanto, o interesse público mudou. Já não é mais conveniente manter aquele ato, porque o interesse público foi modificado, ele se alterou. Tipo assim, gente, pensa comigo. O poder público estava construindo um hospital. Entretanto, a pressão popular foi muito grande para construir um estádio de futebol. Aí não tem dinheiro para fazer os dois. O que o poder público decidiu? Vamos revogar todas as medidas que foram editadas no sentido de construir o hospital. Vamos revogar. Tudo que foi feito foi perfeito, válido e legal, em conformidade com a lei. Mas vamos revogar. Daquele momento para frente, não tem mais hospital. Não vai construir mais hospital. Os atos que foram editados no sentido de construir o hospital serão revogados. Dali para frente, eles não produzem mais efeitos. Mas todos os efeitos até aquela data gerados serão perfeitos e válidos. Beleza. Isso é revogação. Revogação é quando eu estou diante de um ato legal, em conformidade com a lei, para a construção do hospital. Entretanto, já não é mais conveniente, não vamos manter ele mais produzindo efeitos. O interesse público mudou. A revogação gera efeitos ex nunc. N de nunc, N de nuca. Você bate na sua nuca, ela vai para frente, gente. Efeitos dali para frente. Daquele momento para frente, não tem mais hospital, não vou mais construir mais hospital. Mas todos os efeitos gerados por aqueles atos até aquele momento são perfeitos e válidos. Beleza. Isso é o poder de autotutela da administração. Mas vocês sabem que o poder judiciário também controla os atos administrativos? O juiz também controla as medidas da administração? Prof, mas e aí? Como é que o juiz faz isso? Pessoal, o controle que o juiz faz é um controle de legalidade. O juiz analisa se aquela medida da administração é uma medida legal, editada em conformidade com a lei. O juiz não entra no mérito do ato administrativo, Ele não entra na escolha do agente público, se é estádio de futebol, se é hospital. Ele não pode entrar nessa escolha porque ele não foi eleito para tomar essa escolha. Porque ele não conhece o orçamento público. Porque ele não conhece as demandas da população. O juiz mal sabe, não sabe de nada, sabe só daquele processo ali. Então, o controle que o juiz realiza frente aos atos da administração é um controle de legalidade.
legalidade e não de mérito. Entretanto, existem situações nas quais a administração pública edita atos discricionários. O que é isso? Vocês sabem que o poder público só pode atuar em conformidade com a lei. Mas aí eu te pergunto, a lei conseguiria prever todas as situações que acontecem no caso concreto? Não, né, gente? A lei não conseguiria prever todas as situações do caso concreto. Não consegue. Por essa situação, existem em alguns casos, o agente público, o servidor público, vai ter uma margem de liberdade para definir como que ele vai atuar. Né? Ele vai ter uma margem de escolha dentro dos limites da lei. Ele tem ali o que a gente chama de mérito administrativo. Ele escolhe entre construir um hospital, entre construir um estádio de futebol, uma margem de liberdade para escolher. Dentro dessas situações, né, a gente está diante de atos discricionários, atos nos quais o agente público tem uma margem de discricionariedade, uma margem de liberdade para atuar. Nessas situações, né, da discricionariedade, o agente público, mesmo tendo essa liberdade, ele tem que respeitar os limites da lei. Por exemplo, vamos dizer que você parou seu carro em um local que estava só a pontinha do seu carro, estava proibido, né? Proibido estacionar, só a beiradinha, o restante do carro estava no local livre. O policial viu aquela situação, foi lá e sabe o que ele fez? Ele rebocou o seu veículo. Ele tem uma margem de liberdade para definir como é que ele vai te penalizar? Tem, policial tem. Ele vai enquadrar a sua conduta em leve, grave? Tem. E ele vai definir qual que é a penalidade? Vai. Mas rebocar o seu carro só porque a beiradinha do carro estava no local proibido é atuar de uma forma desproporcional. O agente público aí, né, o policial, tinha liberdade para definir o que ele ia fazer, mas ele atuou de forma desproporcional. E quando ele atua de forma desproporcional, ele desrespeita o princípio da proporcionalidade, né, o princípio que fala da adequação de meios e fins. A medida da administração tem que ser proporcional. Se ele atuou de forma desproporcional, ele não seguiu o princípio da proporcionalidade, ele atuou de forma ilegal. Ilegal quer dizer que aquele ato, né, discricionário, desproporcional, não seguiu o princípio. Se não seguiu o princípio, não seguiu o que está na lei. Então é uma atuação ilegal. Nessa situação, o poder judiciário pode controlar aquela medida? Pode. Mas o judiciário vai entrar na margem de mérito, de discricionariedade? Não. O judiciário está analisando os limites do mérito. O agente público tinha liberdade para punir aí, para definir qual que era a punição que era aplicável. Eu, juiz, não vou falar que ele tinha que ter multado, ou ele tinha que ter feito isso, ou ele tinha que ter feito aquilo. Eu não posso falar isso porque eu não tenho essa competência, né? Eu não passei nesse concurso de policial, eu não tenho essa competência para falar isso. Eu não posso adentrar como juiz no mérito do ato administrativo, na escolha do agente público. Eu não posso entrar nessa. Mas eu vi que a escolha dele foi desproporcional. Se a escolha dele foi desproporcional, a atuação dele é ilegal porque não seguiu o princípio da proporcionalidade. Então se a atuação dele é ilegal, eu posso anular aquela medida? O judiciário pode? Pode sim anular aquela medida. Lembre-se disso então, o judiciário controla os atos da administração quanto a aspectos de legalidade e inclusive os atos discricionários também quanto a aspectos de legalidade e quanto aos limites do mérito. Limites é a margem de liberdade que o agente público tem dentro da lei. Ele tem uma margem de liberdade, mas ele tem que atuar em conformidade com os princípios, com os limites da lei. Beleza, prof, entendi. Mas o judiciário, em alguma situação, professor, ele poderia revogar um ato administrativo? Você está falando que o judiciário controla a legalidade dos atos administrativos. Mas existe alguma possibilidade na qual ele revoga um ato administrativo? Gente, vocês lembram quando a gente estudou sobre poderes estruturais do Estado? Cada poder tem uma função típica e função atípica. O judiciário tem uma função atípica, gente. Sabe de quê? Função atípica, pessoal. De quê? De também desempenhar funções administrativas. O judiciário, por exemplo, ele pode instaurar um procedimento licitatório para contratar material de escritório. O judiciário pode instaurar um concurso público? Sim. E essas são funções administrativas. A gente sabe que cada poder tem funções típicas, mas também desempenha funções dos outros poderes atipicamente. Quando o judiciário estiver exercendo uma função que é típica do executivo, né, uma função administrativa, quando ele estiver desempenhando essa função atipicamente, ele pode, porventura, revogar um ato administrativo? Sim. Revogar atos administrativos que ele mesmo editou no exercício de uma função
atípica, aí ele pode. Quando eu estiver falando de ato administrativo que o próprio judiciário editou, ele pode revogar aquela medida, sim. Ponto importantíssimo. Agora, para fechar esse áudio, eu quero falar com vocês que a anulação de um ato viciado, né, ela gera, em regra, efeitos ex tunc. Mas existe uma situação, né, gente, algumas situações nas quais a anulação vai gerar efeitos ex nunc, que está sendo admitida na doutrina, na jurisprudência. Vou dar um exemplo para vocês do funcionário de fato. Funcionário de fato é aquele funcionário que está de fato trabalhando na máquina pública. De fato ele está lá. Está lá trabalhando, entretanto existe um vício na investidura daquele funcionário no cargo público. Vamos dizer que você foi aprovado num concurso, nomeado para exercer aquele cargo, entretanto, você comprou o gabarito da prova. Se comprou o gabarito da prova, existe um vício na sua investidura. Você não podia estar ali, você não tem competência para estar ali, mas você estava ali, parecendo que estava tudo ok, trabalhando, editando vários atos administrativos. Alguém vai e descobre que você comprou o gabarito da prova. O que vai acontecer com a sua nomeação? A sua nomeação é uma nomeação ilegal? Ela vai ser anulada. E quando a gente tem uma anulação, em regra nós temos efeitos ex tunc. Ex tunc, ou seja, eu vou anular a nomeação daquela pessoa como se ela nunca tivesse passado no serviço público. Inclusive, ela vai ter que restituir à administração pública de todo o salário que ela recebeu. Certo ou errado? Errado, gente. Nesse caso, eu estou diante de uma anulação gerando efeitos ex nunc. Por quê? Porque aquele servidor, ainda que ele tenha comprado o gabarito da prova, ainda que ele não fosse competente para estar ali, ele não vai restituir à administração pública, ele não vai pagar o quê? O salário para a administração pública, não vai restituir. Sabe por quê, gente? Porque é vedado o enriquecimento ilícito do poder público. O poder público usou aquela força de trabalho. Aquela pessoa estava de fato trabalhando. Ele não pode falar o seguinte: você estava de fato trabalhando, mas aqui, como você comprou o gabarito da prova, me devolve o dinheiro. Não, porque ele estaria o quê? Se enriquecendo ilicitamente. Por que enriquecendo ilicitamente, prof? Porque ele estaria usando toda aquela força de trabalho daquele servidor e não pagando a quantia correspondente. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma anulação. A nomeação desse servidor vai ser anulada, gerando efeitos ex nunc, porque ele não vai precisar de restituir, de devolver o salário recebido. Ok, gente? Olha só que dica é essa, hein?